Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Também gostaria de estar convidando os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero também desde já externar a minha gratidão à vida do meu pastor presidente, pastor Robson Ferreira, da sua esposa, pastora Norma, também a vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Sanzio Soares, a sua esposa, pastora Marta, também a vida do meu pastor local, João Paulo, da sua esposa. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês de uma forma especial. Também agradecendo por esta oportunidade, no meio de tantos obreiros, de tantos homens de Deus que preguem a palavra do Senhor, me conceder essa oportunidade para pregar a palavra, também a vida da minha esposa. Que Deus possa continuar abençoando a vida dela, esta mulher guerreira, esta mulher que está sempre ao meu lado, e eu também ao lado dela também. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quero ler com os irmãos em livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo do número 1 até o verso 11. Gênesis, capítulo de número 37, capítulo de número 1 até o 11. Na terça-feira o pastor José falou que quando ele subia ao púlpito as pernas dele até tremia. A minha então está desmaiando uma com a outra. Aleluia. Gênesis capítulo de 37, verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra de peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com seus filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. E José trazia a má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. E vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que todos seus irmãos, o aborreciam e podiam falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse: ouve e peço que esses sonhos que tenho sonhado, eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava, também ficava em pé. Eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, e tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por sua palavra. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam sobre mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante a ti em terra? E seus irmãos, pois, invejavam seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, ao decorrer esse texto, então vimos aqui que José, filho de Raquel, filho de Jacó, ele é fruto da velhice de Jacó. Então, como ele era fruto da velhice de Jacó, Jacó tinha um zelo maior pela vida de José, por ele ser o fruto da sua velhice. Já aqui, de cara, já consigo aprender aqui com Jacó, que José é fruto da velhice de Jacó. Então eu já aprendo aqui
que, mesmo na velhice, Jacó frutificou. Não importa para mim nem para você qual é a minha idade e qual é a sua idade. O que importa aqui é fazer a obra para frutificar e multiplicar. Eu aprendi aqui com Jacó isto. E o primeiro ponto que eu quero discorrer com os irmãos: não conte seus sonhos para as pessoas certas. Conte seus sonhos para as pessoas certas. Eu aprendo aqui com José. José teve um sonho. José então conta. José se emociona, fica ali com aquela emocionado e conta um sonho para os seus irmãos. Conta um sonho para os seus irmãos. Eu penso ali, eu vejo aqui que se José tivesse contado seus sonhos para uma pessoa certa, tivesse contado os seus sonhos para seu pai, aleluia, seu pai podia ter dado uma orientação para ele, falado: José, olha, não conte esse sonho para os seus irmãos, que pode causar neles inveja, pode causar neles uma ira, uma fúria. Mas José, na emoção, com 17 anos, jovem, sem experiência, conta esse sonho para os seus irmãos. Seus irmãos então ficam muito irados com ele. Eu aprendo aqui o que nós devemos fazer é procurar uma pessoa certa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa confiável, para mim contar um sonho, para nós contar os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque se José não tivesse contado os sonhos dele para seus irmãos, tivesse contado para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, tudo na sua trajetória seria diferente. Não tinha passado por tantas dificuldades, por tantas lutas. Isso que eu aprendo com José, que nós devemos contar os nossos sonhos para as pessoas certas. Há pouco tempo atrás, eu estava passando por uma dificuldade. Falei com minha esposa. Ela falou: procura o pastor, conversa com ele, ele vai te dar uma orientação. E justo nesse dia, o pastor Robson não estava aqui. No outro dia, o pastor João Paulo, eu liguei para o pastor João Paulo e falei para ele: pastor, está acontecendo isso, isso e isso, e eu fiz isso assim. Ele disse: meu filho, este caminho é a orientação de Deus, segue essa orientação. Você já fez o que tinha que fazer, agora confia em Deus. Eu aprendo aqui, se José tivesse contado seus sonhos para os seus pais, ele não tinha passado por aquela dificuldade, por aquela luta. Por isso que eu falo para vocês nessa noite: procure uma pessoa certa. Há muitas lutas, há muitas dificuldades que nós mesmos procuramos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha um sonho, você tenha um projeto. Procure contar para a pessoa certa, aquela pessoa que vai te orientar, que vai te instruir. Talvez você tenha um projeto em abrir uma empresa. Procure uma pessoa certa. Procure seu pastor. Procure uma pessoa que possa te orientar da melhor maneira.
Talvez você tenha um propósito, você tenha um projeto de gravar um CD. Procure a pessoa certa. Que tem pessoas que não vão te ajudar. Aleluia. Aprenda aqui com José que nós não devemos agir em impulsão. Devemos orar, clamar a Deus, pedir uma orientação do Espírito Santo de Deus. O mesmo Deus que capacitou José é o mesmo Deus que vai nos capacitar, que vai nos orientar, seja qual a área que for, seja na área profissional, seja na área espiritual. Deus, o Espírito Santo de Deus, vai nos guiar, vai nos orientar a cada passo, que nós não possamos dar um passo conforme o meu pensamento, mas sim, aleluia. Oh, aridecão, mas segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Aleluia. Em Gênesis capítulo de número 37, Gênesis capítulo de número 37, verso 23. Capítulo de número 37, verso 23, diz assim: E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e de várias cores que traziam, e tomaram-no, lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Segundo ponto que eu aprendo aqui com José é confiar em Deus. Meus irmãos, vimos aqui que José foi jogado na cova. E eu aprendo aqui que temos dois tipos de sofrimento. Dois tipos de sofrimento: aquele que nós causamos e aquele que os outros nos causam. Dois tipos de sofrimento: aquele que nós causamos e aquele que os outros nos causam. Eu vejo aqui, José foi jogado no poço, mas poço não é lugar para morrer. Cova não é lugar para morrer. Cova é lugar de nós nos aprendermos mais, nos enchermos mais, buscarmos mais. Os irmãos de José pegaram José, jogaram na cova, achando que era o fim de José. Mas eles se enganaram, o inimigo se enganou, porque foi só mais um alavanco, foi mais um sustento para ele ganhar força e subir, aleluia, para o sucesso na oração, o sucesso do jejum, o sucesso da consagração. Para os inimigos, para os irmãos do José, acabou, é o fim, aleluia, já não tem mais jeito, é o fim. José, estamos livres dele, ele agora já não vai mais nos entregar para o nosso pai, já não vai mais falar fofoca da nossa vida para ele, aleluia.
Esse já morreu, está no poço, está no fim. Aleluia. Talvez você entrou aqui hoje achando que era o fim. Aleluia, que te jogaram no poço, que é o fim para o seu ministério, é o fim. Mas Deus está só te dando graça, aleluia, para fazer disso uma escalada, para você ir subindo e subindo, para obter sucesso, subindo na oração, subindo no jejum, subindo na consagração, aleluia. Deus seja louvado. José estava aqui então vivendo um sofrimento que ele mesmo causou. Um sofrimento que ele mesmo causou. Se ele tivesse contado os seus sonhos, o seu projeto para seu pai, com uma mulher de Deus, para sua mãe, talvez ele não estaria passando por tudo aquilo que ele passou. Por isso eu te digo nessa noite: conte seus sonhos para as pessoas certas. Conte seus sonhos para seu pai. Conte seus sonhos para Deus. Este é o seu Pai. Esse pode ouvir e nos orientar a passo a passo. Conte seus sonhos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os sonhos que José contou para seus irmãos causou uma revolta muito grande neles. Ele contou seus sonhos para os seus irmãos naquele impulso, naquela emoção, achando que os seus irmãos iam ficar alegres com ele, mas não. Eles ficaram cada vez mais enfurecido, com mais raiva, com mais ódio de José, até o ponto, meus irmãos, de quererem matar seus próprios irmãos. O ódio foi tão grande na vida dos irmãos de José, que eles colocaram em seu coração até de matar José. Meus irmãos, hoje em dia tem irmãos dentro da própria igreja querendo matar seus próprios irmãos, espiritualmente falando. Talvez um irmão que canta, tem a vontade de gravar um CD, que nem eu já falei aqui. Outro irmão começa a criticar. Esse daí chegou agora, já quer gravar CD, com essa voz de taquara rachada. Vai gravar o quê? O mesmo que os irmãos de José fizeram com José, dentro da própria igreja acontecendo essas mesmas coisas. E eu aprendo aqui também com José, que cada vez José estava no poço, no vale, mas é a hora que nós mais chegamos aos pés de Deus. Quando estamos passando por lutas, por dificuldade, eu sei que é um erro, é uma falha nossa. A gente
devemos buscar a Deus em todo o tempo. Mas quando estamos no vale, no poço, é às vezes que nós cavamos mais o poço. É às vezes que nós mais buscamos de Deus. A Bíblia nos relata, vai nos relatar também, que os irmãos de José, então venderam José para os mercadores. Os mercadores então venderam José para o rei como escravo. E José ali então, morando na casa do rei, servindo o rei, a esposa do rei arma uma cilada para ele, que ele vai acabar também sendo preso. A Bíblia não relata quanto tempo José teve no poço. A Bíblia não relata quanto tempo José esteve preso. Mas eu aprendo aqui que em todo o tempo, em todo esse processo que José passou, desde quando esteve no poço, desde quando ele foi vendido pelos mercadores, até ele chegar na prisão, José aqui em todo o tempo, ele não, creio aqui, que ele não deixou de adorar a Deus. Ele não deixou de buscar a Deus, ele não deixou de clamar a Deus. E às vezes, nós passamos por pequenas lutas, por pequenas dificuldades, e nós já queremos abandonar o barco, queremos abandonar o nosso ministério, queremos abandonar a igreja. E José passando por toda essa luta, José sempre foi fiel a Deus. Este é o meu dever, este é o seu dever, sempre estar firmado em Cristo Jesus. Passa a luta que passar, passa a dificuldade que passar, mas creia sempre no Criador dos céus e da terra. Aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Talvez você ache, não, é o fim, meu ministério já está acabado, já não vou cantar mais, já não vou pregar mais. Mas eu te digo nesta noite, creia no Criador dos céus e da terra, que Ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. E José ali foi preso, mas José se tornou o governador do Egito. Se tornou o homem ali, melhor dizendo assim, o presidente, governando tudo ali pelo rei. Um homem que foi humilhado pelos seus irmãos, jogado no poço, vendido como escravo, se tornou o governador do Egito, porque Deus era fiel na vida dele, e Deus é fiel na minha vida, e Deus é fiel na sua vida. Aleluia. Meus irmãos, o mesmo Deus que capacitou José para ele se tornar governador do Egito, para se tornar o melhor administrador daquela terra, é o mesmo Deus que vai nos ajudar
aleluia, para ser o melhor governador, Senhor Jesus, na vida nossa, na minha vida espiritual, na sua vida espiritual. Vai ser o governador da sua casa. O mesmo Deus que ajudou José é o mesmo Deus que vai nos orientar, aleluia, para sermos um melhor governador na nossa casa. José, ele foi governador naquela terra, e tudo que estava tudo aquilo que o rei colocou em suas mãos, ele cuidou da melhor forma, ele multiplicou tudo aquilo que o rei colocou em suas mãos. E na minha vida e na sua vida não vai ser diferente. Estamos vivendo no ano da frutificação e da multiplicação. Tudo aquilo que o rei colocou na mão de José, ele soube frutificar e multiplicar tudo aquilo. E tudo aquilo que Deus colocar na minha mão, e tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, aleluia, você vai frutificar, você vai multiplicar, aleluia. Que tudo isso seja para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu quero titular essa mensagem, aleluia, em meio às lutas para frutificar. Em meio às lutas para frutificar e multiplicar. Em meio às lutas para frutificar e multiplicar. José, aprendemos aqui que ele passou por luta, passou por dificuldade, aleluia, mas Deus esteve com ele, aleluia. Ele cuidou de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, da melhor forma, para frutificar e multiplicar, aleluia. Eu agradeço essa minha oportunidade em nome de Jesus. Quero passar aqui para o pastor João Paulo. Fique com essa mensagem, aleluia. Creia que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, aleluia.